Como fazer a rotação inteligente da sua renda fixa? O poder da rotação, entendendo a base do jogo. Você já parou para pensar que investir em renda fixa é como dirigir um carro automático? Parece simples, mas só quem aprendia a mexer nas marchas inteligentes descobre a verdadeira potência que existe escondida no motor. Eu sou o Nando Riqueza e hoje vou te mostrar por que a rotação inteligente na renda fixa pode ser a chave que separa o investidor comum daquele que constrói patrimônio consistente com segurança. Neste vídeo, você vai entender como e por que fazer a rotação dos seus ativos, quais armadilhas evitar e como aplicar tudo isso dentro da carteira AIRE, que une renda fixa, fundos imobiliários e ações de dividendos. Desenvolvimento. Rotação no mundo da renda fixa é o movimento estratégico de trocar ativos em resposta ao cenário econômico. É como o agricultor que planta milho numa época e feijão em outra. Ele não está desistindo de plantar, apenas está adaptando sua produção ao que o solo e o clima pedem. No mercado financeiro, esse clima é formado pela Selic, pela inflação e pelos ciclos de crédito. Para ilustrar, pense no caso do André. Ele tinha guardado R$50 mil em CDBs prefixados de 10% ao ano. Quando a Selic subiu para 13,75%, percebeu que estava perdendo oportunidades em pós-fixados que acompanhavam o CDI. Se tivesse feito rotação no momento certo, poderia ter aumentado em quase R$2 mil se o rendimento no ano sem correr risco adicional. Foi aí que entendeu. Não basta aplicar e esquecer. É preciso estar atento ao compasso da economia. Na carteira AIRE, a rotação funciona como a engrenagem que mantém a estratégia conservadora sempre eficiente. Enquanto os 50% estão em renda fixa, a rotação garante que essa parte não fique estagnada em títulos menos vantajosos. Se a Selic começa a cair, alongamos prazos em IPCA+, ou prefixados. Se ela sobe, priorizamos pós-fixados de liquidez. Isso faz a carteira respirar junto com o mercado. Aqui está o ponto-chave. A rotação não é especulação, não é trocar de investimento toda semana, mas sim ajustar quando o cenário macroeconômico muda. É como fazer revisão do carro a cada tantos quilômetros. Você não troca óleo todo dia, mas sabe que se não fizer no momento certo, o motor pode travar. Por isso, o primeiro passo é mudar a mentalidade. Renda fixa não é só aplicar e esquecer, mas sim um organismo vivo que precisa de atenção. E é essa visão que vamos destrinchar ao longo de cada tópico deste vídeo. Agora que você entendeu o conceito de rotação, chegou a hora de dar o próximo passo. Descobrir quando e por que girar a sua carteira de renda fixa para não perder dinheiro enquanto o mercado muda de rumo. Prompts práticos, tópico 1. O poder da rotação. Prompt 1. Diagnóstico da carteira atual. Atue como um consultor financeiro especializado em renda fixa. Analise a seguinte carteira. Colhe aqui seus ativos, CDBs, Tesouro, LCIs com taxas, prazos e liquidez. Identifique se há ativos que deveriam ser rotacionados diante do cenário atual de Selic X% e inflação Y%. Explique de forma simples. Qual é o risco de manter cada ativo? Onde estão as oportunidades perdidas? E quais ajustes podem melhorar a rentabilidade sem aumentar o risco? Prompt 2. Simulação de cenário de rotação. Simule o impacto financeiro de manter ou rotacionar os ativos de renda fixa. Colhe que os seus ativos considere 3 cenários de Selic nos próximos 12 meses. Selic sobe para X%, Selic cai para Y% e Selic permanece estável, Z%. Mostre em forma de tabela a diferença de rentabilidade em cada cenário, destacando o benefício potencial da rotação inteligente. Prompt 3. Ajuste automático ao estilo AIRE. Considere a estratégia da carteira: 50% em renda fixa, 30% FIIs e 20% ações e dividendos. Sugira
Como os 50% destinados à renda fixa deveriam ser alocados hoje, levando em conta a Selic atual, X%, inflação Y% e tendências de mercado. Indique quais ativos, pré-fixado, pós-fixado e IPCA mais seriam alocados de cópias de entragem para cada um, explicando a lógica da rotação. Quando e por que fazer a rotação na prática? Você sabia que a cada mudança na Selic, milhões de investidores deixam dinheiro na mesa simplesmente por não ajustarem suas posições? Eu sou o Nando Riqueza e agora vou te mostrar como identificar os momentos exatos de girar a sua carteira de renda fixa. Desenvolvimento. A regra é simples, você faz rotação quando o cenário muda de forma relevante. Se a inflação sobe e a Selic acompanha, é hora de priorizar pós-fixados de liquidez. Se a inflação começa a cair e o Banco Central sinaliza cortes, você pode travar pré-fixados ou IPCA+, para garantir taxas vantajosas no longo prazo. História prática. Imagine a Mariana, que investiu em tesouro IPCA+, pagando inflação mais 6%. Meses depois, os juros despencaram e novos títulos passaram a oferecer IPCA mais 4%. Ela não precisou mexer em nada, já tinha travado uma ótima taxa no momento certo. Essa é a magia da rotação bem feita. Não é só reagir, é antecipar. Na carteira ARI, essa lógica mantém uns 50% de renda fixa sempre em sintonia. Quando estamos em ciclos de alta, a ARI busca liquidez. Em ciclos de queda, busca alongamento. Essa disciplina evita que o investidor fique preso a taxas ruins, sem abrir mão da segurança. Agora que você sabe o quando e o porquê, no próximo tópico vamos mergulhar em como escolher os ativos certos para girar a sua carteira de renda fixa com inteligência. Prompts práticos. Quando e por que fazer a rotação? Prompt 1. Sinal de hora de rotacionar. Com base nos últimos 6 meses de decisões do Banco Central sobre a Selic e nas expectativas futuras do Boletim Focus, explique em linguagem simples se este é o momento de manter liquidez em pós-fixados ou travar pré-fixados ou IPCA+. Diga quais sinais devo observar para saber que é hora de rotacionar minha carteira. Prompt 2. Estratégia de travamento de taxa. Você é um canalizador financeiro especialista em tesouro direto. Avalie se hoje é um momento ideal para travar uma taxa em tesouro pré-fixado ou IPCA+. Considere Selic em X% e projeção de inflação em Y%. Mostre o ganho potencial de quem trava agora comparado com quem espera 6 meses. Prompt 3. Roteiro de decisão para investidor conservador. Crie um checklist prático em 5 passos para investidor conservador decidir se deve rotacionar a carteira de renda fixa. O checklist deve considerar a cenário da Selic, inflação, liquidez dos ativos, prazo e objetivo financeiro. Explique cada passo com exemplos reais para facilitar a aplicação. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. Como escolher os ativos certos para a rotação? Você já se sentiu perdido diante de tantas opções de renda fixa sem saber qual título escolher? E agora vamos direto ao ponto. Entender como selecionar os ativos corretos para fazer uma rotação eficiente e segura na sua carteira. Desenvolvimento. Escolher os ativos certos não é só olhar para a taxa que brilha mais nos anúncios do banco. É analisar 3 pilares fundamentais: prazo, indexador e liquidez. E aqui está o detalhe: cada um deles se conecta com o momento do mercado. Imagina a história do Carlos. Ele viu um CDB pagando 14% ao ano e investiu quase tudo. Mas o prazo era de 5 anos
sem liquidez antecipada, quando surgiu uma oportunidade melhor em Tesouro IPCA+, no ano seguinte, ele não tinha como aproveitar. Ficou preso, como quem entra em um ônibus errado e não pode descer até o ponto final. Para não repetir o erro do Carlos, precisamos entender: pós-fixados, CDI ou Selic, ideais quando os juros estão subindo ou em patamares elevados. Servem como um porto seguro para manter liquidez e aproveitar oportunidades. Pré-fixados brilham quando os juros começam a cair. Ao travar uma taxa alta, você se protege de cortes futuros. IPCA+, garantem proteção contra a inflação, sendo perfeitos em ciclos incertos ou quando a inflação ameaça corroer seu poder de compra. Na carteira ARI, essa lógica é aplicada de forma estratégica. Os 50% em renda fixa não ficam estáticos. Parte fica em pós-fixados líquidos, prontos para rotação. Parte busca oportunidades em pré-fixados e IPCA+, sempre que o ciclo econômico mostra sinais de mudança. É a combinação que mantém a carteira estável, mas também preparada para capturar ganhos extras. Aqui está o segredo. Não existe ativo ruim em renda fixa. Existe ativo fora de hora. Um tesouro pré-fixado pode ser excelente hoje e péssimo daqui a 6 meses, dependendo da Selic. Por isso, a rotação não é sobre trocar sem critério, mas sobre escolher o ativo certo no momento certo. Resumo do aprendizado: pós-fixados, proteção em Selic alta. Pré-fixados, oportunidade em Selic em queda. IPCA+, escudo contra a inflação. Agora que você já sabe quais ativos escolher, no próximo tópico vamos falar sobre como definir os prazos ideais para a rotação e evitar ficar preso em más decisões. Prompts práticos. Tópico 3. Escolha inteligente de ativos. Sou um investidor com um perfil conservador ou moderado e tenho X reais disponíveis para renda fixa. Crie uma recomendação detalhada de como dividir esse valor entre pós-fixados, pré-fixados e IPCA+, considerando Selic em X%, inflação em Y% e tendência futura de juros. Explique a lógica da rotação aplicada. Comparação de ativos. Compare os seguintes ativos de renda fixa, listar ativos com taxa e prazo. Explique qual deles é mais vantajoso em um cenário de Selic subindo e qual é melhor em Selic caindo. Apresente em formato de tabela para facilitar a decisão de rotação. Alinhamento com a carteira ARI. Dentro da estratégia da carteira ARI, 50% renda fixa, sugira como alocar entre pré-fixado, pós-fixado e IPCA+, hoje. Mostre como essa alocação deve mudar caso a Selic suba para 2 pontos ou caia 2 pontos. O segredo dos prazos na rotação. Você sabia que o prazo do título de renda fixa pode ser tão importante quanto a taxa de juros que ele paga? E nesse tópico vou revelar por que entender os prazos é fundamental para não ficar travado, nem perder boas oportunidades. Desenvolvimento. Muitos investidores olham apenas para o rendimento e ignoram o prazo. Mas a rotação só funciona se você consegue se movimentar no tempo certo. É como comprar uma passagem de trem. Se você precisa descer no meio do caminho, não adianta pegar o expresso sem paradas. Exemplo real. A Juliana aplicou em uma LCI de 4 anos sem liquidez. 1 ano depois, o mercado oferecia CDBs líquidos pagando mais. Ela ficou presa, sem poder rotacionar. Resultado, perdeu ganhos e flexibilidade. O segredo está em casar o prazo do título com o seu objetivo financeiro. Por exemplo, curto prazo, até 2 anos, melhor usar pós-fixados com liquidez. Médio prazo, de 2 a 5 anos, pré-fixados podem brilhar se os juros estiverem em queda. E longo prazo, mais de 5 anos, títulos IPCA+, são o escudo ideal contra a inflação. Na carteira ARI, essa disciplina é essencial. Os 50% em renda fixa são distribuídos de modo a equilibrar prazos curtos, médios e longos. Assim, sempre existe uma parte pronta para gerar quando o mercado sinaliza mudança. Essa estratégia é como ter sempre 3 tipos de comida na geladeira:
algo pronto para hoje, algo para cozinhar na semana e algo congelado para o mês que vem. Você nunca fica sem opção. No próximo tópico, vamos falar sobre como usar a liquidez como a sua maior arma na rotação, garantindo liberdade para aproveitar oportunidades sem ficar travado. Prompts práticos. Prompt 1. Escolha de prazos ideais. Analise a minha carteira de renda fixa, colocar ativos. Mostre se os prazos estão bem distribuídos entre curto, médio e longo prazo. Sugira ajustes para permitir rotação inteligente e alinhamento com meus objetivos de 2, 5 e 10 anos. Prompt 2. Simulação de travamento por prazo. Simule quanto eu perderia ou ganharia caso escolha investir em Tesouro Selic liquidez diária, CDB pré-fixado ao de 3 anos e Tesouro IPCA+ de 10 anos. Considere Selic X% e inflação Y%. Mostre a diferença prática de manter o rotacionário em cada prazo. Prompt 3. Checklista de prazos inteligentes. Crie um checklist prático em 5 passos para decidir o prazo ideal de cada título de renda fixa, considerando liquidez, Selic, inflação, objetivos pessoais e necessidade de rotação. Liquidez, a chave para a rotação sem travar. De que adianta ver uma oportunidade incrível se o seu dinheiro está preso e você não pode aproveitá-la? Neste tópico, vamos direto ao ponto. Como usar a liquidez a seu favor para garantir liberdade de movimento na rotação da renda fixa. Desenvolvimento. Liquidez é capacidade de transformar seu investimento em dinheiro disponível. Muitos investidores iniciantes se encantam com taxas altas e esquecem de perguntar: e se eu precisar sair antes, posso? É como comprar uma bicicleta sem saber que ela vem sem freio. Pode até andar rápido, mas na primeira curva você corre risco. Pensa no exemplo do Rodrigo. Ele aplicou quase tudo em um CDB de 5 anos, seduzido por uma taxa atraente. Meses depois, surgiu uma oportunidade de tesouro pré-fixado com taxa recorde. Ele não tinha liquidez para aproveitá-la. Resultado? Ficou preso em uma aplicação menos rentável, enquanto outros surfavam a onda. Na prática, a liquidez é a gasolina que move a rotação. Sem ela, não há como gerar a carteira. Por isso, uma parte do portfólio precisa estar sempre em ativos de liquidez diária, como o Tesouro Selic ou CDBs líquidos. Essa reserva não é dinheiro parada, mas sim a base estratégica para aproveitar qualquer oportunidade que oferecer. Na carteiraria, este conceito é ainda mais importante. Dos 50% alocados em renda fixa, uma fração significativa é mantida em pós-fixados líquidos. Isso garante que o investidor tenha mobilidade para rotacionar sempre que a Selic muda de direção ou quando um prefixado ou IPCA+ com boas condições aparecem no mercado. A lição é clara: liquidez é liberdade. Sem ela, a rotação deixa de ser inteligente e se transforma em frustração. Agora que você entendeu o poder da liquidez, no próximo tópico vamos consolidar tudo e mostrar como montar uma estratégia prática de rotação inteligente para o seu portfólio. E encerrando a primeira parte do vídeo, prompts práticos. Prompt 1. Diagnóstico de liquidez. Analise a seguinte carteira de renda fixa, insira ativos. Verifique se há liquidez suficiente para permitir rotação inteligente. Sugira quais ativos deveriam ser substituídos ou complementados para equilibrar segurança, liquidez e rentabilidade. Prompt 2. Planejamento de liquidez estratégica. Monte uma estratégia de alocação de liquidez para 50% da minha carteira em renda fixa, considerando reserva de oportunidade, rotação de ativos e objetivos de curto prazo. Explique quanto deixar em liquidez diária e quanto posso travar em prazos maiores. Prompt 3. Simulação de perda de oportunidade. Mostre o impacto financeiro de investir 100% em ativos sem liquidez versus manter 30% em liquidez diária. Considere um cenário em que surge uma oportunidade de tesouro prefixado pagando 12% ao ano. Mostra a diferença no ganho acumulado em 2 anos.
Essa foi a minha tentativa de entretenimento. Não quer dizer que seja boa também, né? Mas tudo bem, vamos lá. Estratégia prática de rotação. Saber a teoria é ótimo, mas sem uma estratégia prática, a rotação nunca sai do papel. Eu sou o Nando Riqueza e neste tópico vou consolidar todo o aprendizado da primeira parte, mostrando como montar sua estratégia prática de rotação de renda fixa. Desenvolvimento. A estratégia prática começa com uma divisão clara: liquidez, médio prazo e longo prazo. É como organizar sua cozinha. Precisa ter algo pronto para o café da manhã, ingredientes para o almoço e comida congelada para o mês. Essa organização garante que você nunca fique sem opções. Passo a passo da rotação. 1. Defina a base líquida. Mantenha pelo menos 20% a 30% dos 50% da renda fixa em pós-fixados líquidos. 2. Observe o ciclo da Selic. Se ela estiver alta, mantenha foco nos pós-fixados. Se estiver em queda, considere pré-fixados e IPCA+. 3. Planeje os prazos. Não concentre tudo em longo prazo. Misture prazos curtos e médios para flexibilidade. 4. Use gatilhos de rotação. Acompanhe a inflação, focos e comunicados do Banco Central. Esses sinais indicam quanto gerar. 5. Reavalie periodicamente. A rotação não é semanal, mas deve ser revisada a cada mudança relevante do cenário. História geral, o Paulo seguiu esses passos em 2020. Manteve liquidez de Selic quando os juros estavam em alta, depois rotacionou para IPCA+, antes da queda agressiva da Selic. O resultado foi que, enquanto muitos reclamavam de rentabilidade baixa, ele surfava com segurança em taxas travadas e ainda tinha liquidez para emergências. Na carteira ARI, essa disciplina é regra. A rotação é o que mantém os 50% de renda fixas sempre otimizados, garantindo que a estratégia conservadora não se torne acomodada. Chegamos ao fim da primeira parte do vídeo. Você já entendeu a base da rotação, como escolher ativos, prazos, liquidez e como aplicar tudo isso na prática. No próximo episódio, vamos para a segunda metade. Como usar a inteligência artificial para automatizar a rotação, reduzir erros e transformar a sua renda fixa no sistema automático de crescimento. Prompts práticos. Prompt 1. Construção de estratégia de rotação. Monte uma estratégia prática de rotação de renda fixa baseada na seguinte carteira: inserir ativos. Divide em base líquida, médio prazo e longo prazo. Mostre como ajustar em caso de Selic em alta e em caso de Selic em queda. Ou Prompt 2. Prompt 2. Checklist de rotação inteligente. Crie um checklist em 6 passos simples para revisar minha carteira de renda fixa a cada 3 meses, verificando se há necessidade de rotação. Inclui critérios como liquidez, Selic, inflação, prazos e novas oportunidades. Prompt 3. Alinhamento automático com ARI. Adapte a estratégia de rotação de renda fixa para o modelo da carteira ARI. 50% renda fixa, 30% FIIs e 20% ações de dividendos. Mostra como a rotação dos 50% em renda fixa pode liberar liquidez para comprar FIIs ou ações quando surgirem oportunidades. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!